3, 2, 1. Olá, Júlia Demeter, seja bem-vinda à Profissão Artista. Oi! Como de costume, vamos começar com o nosso tradicional ping-pong. Vou te fazer algumas perguntas, você vai respondendo e a gente vai engatando aqui nesse bate-papo, pode ser? Tá bom. Vamos lá. Você é uma pessoa de vegetais ou frutas? Eu sou uma pessoa de vegetais. Doces ou salgados? Salgado. Café ou chá? Ambos. Ambos. Adoro também. Banheira ou chuveiro? Amo banheira. Oceano ou lago? Oceano. Livro, série ou podcast? Livro. Tem algum específico que você esteja lendo agora? Olha, eu cruzo muito as leituras, né? Porque às vezes tem coisas que eu tenho que ler para o trabalho, tem coisas que às vezes eu vou dar uma aula e eu tô lendo, e tem coisas que eu tô a fim de ler. Mas no momento eu tô lendo o Salva a Terra, do Pedro Mairal. Bom, nunca li. Sobre uma pintura que demora anos e anos para ser feita. Então, para quem curte pintura, assim, o processo é aquele mesmo autor do Uruguaia, sabe? Que é um livro que ficou mais famosinho. Sei, sei, mas nunca li também. E, Júlia, eu sempre faço uma pergunta que é para a gente ter um pouco de contexto aqui, que é assim, se você olhasse para a sua trajetória, né, vamos dizer, a Júlia de hoje, e você olhar para a Júlia de 10 anos atrás, qual que seria um conselho que você se daria para essa sua versão antiga, com seus olhos de hoje mesmo? Que lindo, né? Isso vale ouro. É, eu diria para ela, né, que nossa, ela foi muito corajosa de sempre ir em direção ao que era interessante no momento, que estava super ok os períodos de hiato e de pausa, principalmente isso. Eu diria para ela que a vida não é feita só de movimento, que a vida também é feita de pausas e esses momentos são muito importantes. Eu diria para ela usar sempre ela mesma como um parâmetro no sentido de crescimento, né? E diria para ela olhar sempre para essa perspectiva curto, médio e longo prazo, sabe? Porque tem coisas que a gente não vai realizar em curto prazo, tem coisas que a gente não vai realizar nem em médio. Então, cada área da vida é uma coisa, né? Mas eu acho que elas acontecem em tempos diferentes. E entender isso traz muita tranquilidade, eu acho, hoje em dia. Sim, um bom insight. E se a gente fala desse espaço-tempo, né? Eu já conheço um pouquinho mais da sua trajetória, mas quem está ouvindo aqui não necessariamente sabe quem você é ou de onde você vem. Então, Uhum. nesse período assim dessa sua Júlia que você dá esses conselhos para quem você é hoje, o que aconteceu? Legal. Bom, eu pensando nos últimos 10 anos, né? Eu me graduei em Ciências Sociais e na faculdade, uma colega assim de turma falou para mim, eu estudei no Rio, tá? Para contextualizar, eu sou de São Paulo, mas estudei no Rio. Aí uma colega de turma falou para mim: "Ah, por que você não se inscreve lá na Escola de Artes Visuais do Parque Lage? Eles estão dando bolsa". E eu não era do Rio, então eu não conhecia tão bem, né? E aí eu fui lá, conheci, fiquei completamente apaixonada e me inscrevi e consegui essa bolsa. E eu acho que esse foi um momento muito chave, assim, muito decisivo, porque foi ali que eu tive um contato mais profundo com arte, né? E nesses últimos 10 anos, eu acho que eu tenho muito orgulho, assim, e muita felicidade de olhar para tudo que eu já fiz, para todos os lugares que eu já trabalhei, para todas as exposições.
que eu ajudei a realizar, para todos os artistas também que eu já ajudei. Então, eu acho que, voltando, né, para responder a sua pergunta, nesses últimos 10 anos, eu venho trabalhando com arte, né, com arte contemporânea, em diversas frentes. E eu sinto que a cada ano que passa, eu trabalho em projetos mais interessantes e que me realizam mais. Então, acho que no comecinho eu fazia coisas mais de produção mesmo, mais mão na massa, mais multi. E depois eu fui indo para coisas que hoje em dia me interessam mais, né? Coisas como pesquisa, como curadoria, coisas como estar ao lado de artistas que eu realmente admiro, é, coisas como lançar publicações internacionais e por aí vai. Mas eu acho que foi isso, assim, nesses últimos 10 anos eu vivi esse contato com a arte contemporânea, momentos em que eu vibrei por isso, momentos que eu fiquei com um bode muito grande desse meio e do sistema e de toda essa complexidade desses agentes, das galerias e das instituições e dos colecionadores e tudo mais. Mas foi o meio em que eu me mantive e eu acho muito lindo também perceber que nesses 10 anos foi a arte que pagou o meu salário. Poderoso isso. Desde o meu primeiro estágio. Isso é muito legal, né? Meu primeiro estágio, que eu estava no segundo período da faculdade, eu já fui trabalhar num centro de pesquisa de história contemporânea que tinha um nicho ligado à imagem e, e aí fotografia e vídeo e coisas mais ligadas à arte. Então, eu acho que é isso, assim, às vezes foi uma coisa meio amor e ódio, mas aí fiquei. Uhum. E quem é você hoje no mercado, né? Porque eu acho que assim, eu já conheço sua história, mas quem está ouvindo, muitas vezes eu trago artistas daqui, mas você, na verdade, é um agente do mercado, eu diria, né? Posso te denominar assim? É... Olha, nunca tinha me chamado de agente do mercado, interessante. É uma pessoa que se movimenta no mercado, que você produz, você tem a sua arte também, né? A sua experimentação artística, mas você trabalha muito próximo a artistas, na verdade, né? Como que é essa sua dinâmica de trabalho? Ou qual que é a sua conexão com isso? Por que você chegou nisso? Uhum. Então, eu digo assim, a minha escola, além do Parque Lage, foi ter trabalhado em várias instituições de arte, tá? Instituições e uma coleção internacional que também tinha um braço institucional no Rio. Daí não sei se eu cito nomes, Pode citar, posso claro. citar, então. Sim, acho que faz parte da sua história, você tem que se orgulhar É, disso também, né? então, eu trabalhei essa coleção que eu falei, se chama Daros Latim América, existe até hoje, e no Rio se chamava Casa Daros, é uma instituição suíça. Eu trabalhei no Instituto Moreira Salles, no Rio, trabalhei aqui em São Paulo no Tomiotaki e fiz alguns projetos avulsos para o MASP e para a Expomos e para a ACT. Essas duas são, eu diria, a ACT é mais uma consultoria de arte e a Expomos ela é uma empresa super interessante que realiza exposições para diversas instituições e pensa em expografia, faz um monte de coisa legal. Então eu acho que a minha escola foi essa, né? Foram esses lugares. E eu não desempenhei a mesma função em todos esses lugares. Eu sempre tive esse perfil meio multi, assim. E eu também, eu não tinha uma clareza tão grande, tipo, porque o mundo da arte, ele é muito grande, né? Ele é muito diversificado. Então, eu fico imaginando seu público que ouve, né? Que às vezes, tipo, tá começando a descobrir isso. Tem muita coisa, tem muito campo que você pode atuar. E mesmo você como artista, tipo, também, né?
você descobrir quem são seus afins, né? Quem são seus pares, porque é muito diverso e é muito extenso. Então, eu fui meio, e volta acho que para aquela pergunta da dica, eu fui meio me testando mesmo, e testando o que eu gostava, e eu acho que isso foi muito bom, né? Então, tipo, eu já trabalhei diretamente com o público numa instituição, eu já trabalhei na parte de mais ligada à organização, restauro e acervo em outra instituição. Então eu fui meio que testando as coisas que eu gostava, até eu entender que eu gosto mesmo de lidar com pessoas. E eu acho que cada lugar eu aprendi uma coisa diferente, mas o meu último trabalho institucional, presencial, né, CLT 40 horas, eu coordenei um prêmio que revelava jovens artistas de 18 a 27 anos. E aí, nesse prêmio, a gente acompanhava o trabalho desses artistas ao longo de um ano. Eram 10 artistas de vários lugares do Brasil que eram selecionados, e no fim desse acompanhamento, eles faziam uma exposição coletiva. E foi nesse trabalho que surgiu, entre aspas, né, esse serviço, que é uma coisa que eu faço até hoje, que eu segui com o mesmo nome, que é acompanhamento para artistas. Esse é um braço que eu gosto muito e que eu fico muito... Nossa, me dá uma emoção, assim, de ver artistas que começaram sem nem ter coragem de falar que eles queriam ser artistas direito e que hoje em dia eu vejo, tipo, fazendo exposição internacional. Que incrível. Então eu gosto muito, mas esse é um braço. Como eu falei, ano passado eu fiz curadoria, que é uma coisa também que eu gosto muito. Eu gosto dessa parte de texto também e de pesquisa. Trabalhei também com essa parte editorial e também ajudo algumas pessoas a adquirirem obras de arte, né? Então, é como se tem esse termo em inglês, né, que é do advisor, né? Então, acho que essas são as minhas principais frentes, assim, se eu fosse resumir. Legal. E você, bom, o fato de, né, tem muitos artistas que escutam aqui, acho que é legal, talvez, você como uma pessoa que transita entre o mercado, né, que acompanha, leva, como que funciona esse trabalho de acompanhamento, assim, o que que você vê que talvez é a maior dificuldade, a maior dificuldade que você vai vendo como padrão e como que você consegue ajudar os artistas a solucionarem essas questões? Legal. Então, muitos artistas fazem uma transição de carreira, né? Eu acho que isso também é legal de falar para o seu público, né? Eu acho que, na verdade, são poucas pessoas que, bem novas, percebem que querem ser artistas e elas já assumem isso e o entorno, né, a família ali apoia e a pessoa já vai encaminhada. Então, no acompanhamento, aparecem muitas pessoas que fizeram uma transição de carreira para se transformarem em artistas. E eu acho engraçado porque a pessoa tende a repetir, né? Eu percebi isso ao longo dos anos do acompanhamento. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela era uma atriz super bem sucedida, que trabalhava pra caramba e que fazia acontecia. Quando ela virou pintora, claro que teve todo o tempo para que isso acontecesse. Eu acho legal também falar para o seu público que eu acho que, gente, leva tempo, de verdade, assim, de verdade. Aquilo que eu falei das etapas, do médio, longo prazo, eu sinto que leva tempo. Mas passado aí esses, sei lá, 6 anos que ela focou nisso, ela virou uma super pintora. E aí ela meio que tinha as mesmas qualidades que ela tinha nessa outra carreira, né? Então ela continuou sendo uma pessoa focada, determinada, que trabalha bastante, que faz e acontece e tudo mais. Então eu sinto que muitas vezes quando a pessoa vira artista, ele tende a repetir tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, né? Porque tem uma personalidade maior ali que está guiando a vida profissional daquela pessoa.
O que eu acho que também se repete com frequência é que, assim, o artista tem que lidar com uma complexidade muito grande de tarefas e preocupações dentro do que é chamado uma carreira de artista. E a não ser que ele tenha uma equipe, né, ele vai ter que ser muito multi para lidar com tudo isso. E essas coisas têm naturezas completamente diferentes uma das outras. Porque você vender, você se preocupar com as suas vendas, é uma coisa completamente diferente de você se preocupar com o seu processo criativo, que é uma coisa completamente diferente de você saber falar para o público sobre o seu trabalho, que é uma coisa completamente diferente de você ter que entender de marketing digital e algoritmos. Então, e eu acho que, infelizmente, não dá para o artista ser só bom em produzir. Ele pode fazer isso, e tem muitas histórias de artistas que eram assim e que foram meio apadrinhados, entre aspas, mas eu acho que isso não vai dar conta da totalidade de desafios que ele vai enfrentar ao longo dessa carreira. Então, eu acho que isso é outro aspecto que não se fala muito nos cursos, na faculdade, na formação, e é uma coisa que eu vejo que recai muito sobre o acompanhamento. E eu converso com outros colegas que também oferecem acompanhamento para artistas, né? Que também acho isso muito legal, acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Todos os olhares e visões somam. Inclusive o acompanhamento em grupo eu dou sempre com um artista parceiro, né? E no momento eu dou com a pintora Renata Igreja. Eu vejo que isso aparece muito. Todas essas outras coisas que não são a criação. Criar. Uhum. Eu acho que é isso que é muitos artistas, tem essa visão do espectador da arte, não, do consumidor da arte e do próprio artista. Ah, você é artista, então você pinta o dia inteiro. Não, na verdade, é quase que a menor porção, né, ou cria, independente de qual é a sua arte, mas na verdade é a menor porção do dia. E aí que está o desafio, né? Como que hoje, e na verdade nem é hoje, não é, é algo historicamente, talvez você possa também confirmar mais isso, mas o artista sempre foi um pouco empreendedor, né? Porque é isso, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo, né? Não adianta você só ficar preso no seu ateliê criando, porque isso não te leva a lugar nenhum. Na verdade, historicamente, eu acho que o artista não era, infelizmente, ele era mandado pela pessoa que encomendava para ele que ele executasse o que ele tivesse que executar, né? Antigamente era só comissionado, né? Tudo era comissionado. Praticamente tudo, e dentro de uma linha muito clara, até de cor, até de tema que você podia ou não fazer. Mas o que eu gosto de falar, principalmente para as pessoas que fazem transição, é que tem esse inconsciente coletivo de que ficou parado no século passado, de que o artista é um boêmio, que ele é um incompreendido, que ele é um coitado, que ele, que ele não tem uma vida normal. Eu gosto de falar assim, não, gente, o artista, ele pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa, e ter família, e ter uma renda estável, e tudo mais, assim. É uma construção, e é uma construção que realmente não é tão óbvia quanto outras profissões. Mas é uma coisa que pode existir, e existe. E eu vejo que os meus clientes, que eu não que já são artistas mais consagrados e que eu trabalho com projetos, né, ao lado deles em projetos, são pessoas que estão nessa, sei lá, mais de 15 anos, têm filhos, têm um ateliê fixo. Então, eu acho legal desmistificar isso e tirar essa imagem que eu acho que é eurocêntrica, eu acho que é sempre muito artistas homens e que está no século passado, geralmente de artistas que sofreram, não artistas que foram muito felizes em vida. Uhum.
É interessante essa perspectiva. E hoje você, falando até que você trouxe essa questão de homens, mulheres, né? Você atende mais homens, mais mulheres? Como que é o seu público, assim, das pessoas que você atende hoje? Mais mulheres. Por alguma razão específica sua ou não? Foi algo que foi acontecendo? Olha, apesar de eu ter uma mãe é, feminista, assim, não na ideologia, mas feminista no modo como ela, não só como ela foi mãe, mas pelo fato dela ter sido uma mulher que trabalhou muito, conquistou o lugar dela no mercado de trabalho, teve um cargo de diretoria, uma mulher que assim não quis pegar o sobrenome do meu pai, e uma mulher que não de um jeito sofrido e ressentido, mas ela me mostrava aquele machismo nosso de cada dia, né? E também acho que por conta das minhas avós, principalmente da minha avó materna, que também era uma mulher muito forte, muito para frentex, assim, eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim. À medida que eu fui trabalhando e que eu fui vendo o grau de disparidade, é uma coisa assim que eu fui ficando cada vez mais em choque. Falo assim, eu acho que eu tive que batalhar bastante também para conquistar o meu lugar e o meu respeito. Já ouvi em inúmeros ambientes de trabalho, tipo, ai que gatinha, ai que bonitinha. Por exemplo, eu estava coordenando, né, um projeto que eu estava coordenando. Ah, que moça bonita, você veio aqui dar uma ajudinha. Não, eu tô mandando nessa porra toda. Coisas assim que, cara, tipo, inacreditável, inacreditável. E aí eu acho que isso foi afunilando. À medida que eu fui estudando mais arte, né, quando eu fiz a pós-graduação em História da Arte, infelizmente, era uma o estudo ainda era uma coisa muito eurocêntrica, patriarcal, bizarra. Praticamente não tinha artistas mulheres e artistas de outros continentes. E aí eu acho que o ápice disso veio com a minha parceria com a Renata Igreja, que é com quem eu dou acompanhamento em grupo hoje em dia, porque a Renata, enfim, ela vem de um contexto rural, né, um contexto de fazenda, e ela tem 2 filhas mulheres pequenas, e ela começou a trazer cada vez mais isso. Uhum. E aí eu acho que, naturalmente, assim, o meu desejo de trabalhar mais com mulheres e de dar esse reconhecimento que realmente não. Eu sei que em todas as áreas não teve, tá, gente? Mas é que na história da arte é uma coisa bizarra, bizarra. Eu postei até essa semana um mote, né? Não quero ser sua musa. Exato. Que, tipo, várias mulheres geniais que tinham uma carreira de artista consistente, que eram consideradas como musas dos maridos ou de um determinado artista, assim. Então, eu acho que cabe a nós, de verdade, acho que daí vem esse lado da minha formação em ciências sociais, da gente reescrever a história mesmo. E a gente faz a história, né, com essas ações. Então, se você vai me chamar para fazer uma curadoria, pode ter certeza que eu vou querer incluir artistas mulheres, e não por pena mas porque eu acredito que Por existe merecimento mesmo. uma invisibilidade mesmo. Uhum. Uhum. Então, nos últimos anos isso tem se acentuado mais, mas acho que, sabe, Caju, da mesma forma que essa questão decolonial também tem aumentado. Eu acho que antigamente não é que a gente não via certos preconceitos, a gente via, mas é que era tão estruturado desse jeito que ainda faltavam também os materiais de pesquisa para que a gente conseguisse afirmar o que a gente afirma hoje, por exemplo, sabe? Sim, concordo plenamente. Não, e eu acho que é isso que você falou, ainda
em todos os mercados existe essa diferenciação, e, enfim, existem diversos tipos de preconceito, mas eu também, no papel artista, já senti muito preconceito também no sentido de ser mulher. Isso, comentários, e é no dia a dia, e você vai aprendendo a lidar com isso, mas também chega um momento que ou você se posiciona ou vai sempre ser assim, né? Então eu acho que é muito legal, eu gosto muito e admiro muito esse seu posicionamento, porque está muito conectado com a minha visão nesse momento também. Enfim, eu só trago praticamente mulheres convidadas aqui, e foi algo que também aconteceu, e cada vez mais reforço isso, porque eu acho que a gente vai criando esses laços também, e se ajudando com a nossa experiência. Quanto mais a gente fala sobre, mas também a gente consegue compartilhar essas experiências e dar as mãos aí, caminhar junto, né? É isso aí. E eu acho que essas coisas, elas não vão... Essas questões estruturais, elas não vão desaparecer naturalmente se a gente não fizer nada. Exato. Entendeu? Eu acho que tem que ter cota na universidade, da mesma forma que eu acho, entende? Eu acho que essas coisas são estruturais, são maiores. Sim. E claro que cada geração que nasce... teoricamente tem uma mudança, mas acho que essa mudança não vai ser profunda e completa se a gente não fizer exatamente isso que você falou, assim, dar as mãos e nos colocar num lugar de visibilidade, né? Porque a Renata fala isso de um jeito muito lindo, porque muitas vezes as mulheres na história da arte, o trabalho delas foi analisado e visto como um trabalho decorativo. Uhum. E aí, pela primeira vez, nós temos historiadoras da arte e críticas da arte e mulheres que são marchands num lugar de relevância que dizem, peraí, isso é pejorativo. Por que decorativo? Porque é feito por uma mulher, ele é decorativo? E, ao mesmo tempo, isso de colocar a mulher sempre nessa esfera do privado e do doméstico. Então, até o exemplo... Eu amo o exemplo da minha bisa. Porque a minha bisa, ela era fotógrafa. Uhum. Cara, ela tinha os equipamentos, ela tinha um estúdio. Imagina o que era isso na época dela. Caramba. E tem fotos belíssimas que ela fez. Só que a família dela não olhava como uma pessoa que pudesse ser uma fotógrafa. Então, assim, na memória da família e mesmo no que ela conseguiu atingir, o que aconteceu? Ela ficava em casa fotografando, fazendo fotos incríveis, que hoje em dia eu olho também com o meu olhar de curador e falo, meu Deus, que talento, mas que ficou confinado ao lar, ficou confinado como uma distração dela. Uhum. E eu tenho certeza, Caju, certeza, que se fosse um homem da família, ele seria um fotógrafo. Com certeza. Sim. Isso tem muito forte dentro de casa, né? Acho que isso realmente traz um embasamento muito forte. E Ju, conta pra gente um pouco, assim, dessa sua dinâmica hoje, né? Então, você trabalha com esses artistas, ajuda eles principalmente em projetos. Qual que são os seus projetos de futuro, vamos dizer assim? Você vai seguir caminhando com isso? Ou você falou um pouco lá no comecinho, né, de suas visões de curto, médio, longo prazo. Você está seguindo essas suas metas? Se você olha para essa sua versão de 10 anos atrás, como que está esse movimento seu, da Júlia, no mercado ou nas suas metas e objetivos? Tá. Então, só para tentar clarear, né, para quem está ouvindo. Quando eu trabalho com um artista mais consolidado, eu não vou dar acompanhamento para ele, porque esse artista não está precisando. Então, eu vou assessorar ele no que ele tá precisando e ele que vai me passar as demandas, certo? Então, eu vou fazer um livro de artista junto com ele, eu vou levar uma itinerância de uma exposição que ele está precisando, eu vou fazer esse tipo de coisa. Quando eu tô trabalhando com um artista que ou tá bem no comecinho, ou ainda tá querendo galgar um certo espaço, aí sim eu falo que eu tô fazendo acompanhamento, entende? Uhum. São serviços diferentes. Mas voltando, né, para sua pergunta, eu não, se você me perguntasse há 10 anos atrás o que eu queria, eu não saberia te responder, e eu também não tinha essa clareza que eu realmente ia trabalhar com arte assim.
um ano após o outro. Não ia ter essa clareza. Hoje em dia eu olho e eu falo, uau, eu trabalhei em todos os lugares que eu queria ter trabalhado. Assim, não todos, né? Porque ainda tem o mundo, mas Sim. aqui no Brasil, nos lugares que eu admirava e que eu respeitava, eu trabalhei e eu agradeço muito por as pessoas desses lugares terem me dado essa oportunidade de aprender e estar lá. Hoje em dia, eu acho que eu quero me aprofundar mais ainda na curadoria. Ano passado foi a primeira vez que eu fiz uma curadoria 100% gringa, né? Então eu fiquei super feliz que veio esse convite do Consulado do México para fazer uma curadoria para o Detroit Institute of Arts, nos Estados Unidos. Eu tenho uma coisa também, como eu morei fora, estudei em escola bilíngue e a minha família, a família do meu pai, principalmente, é muito do mundão, assim, eu tenho essa coisa que eu gosto desses ambientes internacionais e desses projetos internacionais. Então, eu acho que nos próximos anos eu gostaria de me aprofundar nisso, ainda que eu tenha me visto cada vez mais fascinada e cada vez mais, assim, encantada com o Brasil, assim, e com os artistas brasileiros e com o potencial criativo e mesmo com o potencial, agora falando de mercado, né? Uhum. O potencial de mercado do Brasil. E eu acho, assim, que também eu quero dar vazão para esse meu lado mais criativo, que eu não sei ainda se ele é realmente uma mão na massa, sabe? Do tipo pintar um quadro, ainda que eu esteja fazendo isso e pela primeira vez eu senti vontade de eu buscar um acompanhamento, ou se é uma criatividade na forma desses projetos que eu já tenho, né? Que é fazer as lives, fazer as entrevistas, fazer os livros, fazer as exposições, porque eu acho que isso é o meu processo criativo, mas que ele não é o mesmo, né, do que o seu, por exemplo. Sim. Então, mas eu acho que se dar voz e permitir que o seu trabalho autoral flua, ele pode acontecer em qualquer área, né? Isso é até Sim. legal para quem está ouvindo. Com certeza. Não, com certeza. Acho que é isso. A expressão, né? A voz, a expressão, ela não precisa vir só de uma forma. Eu acho que você está fazendo um trabalho, acho que até toda essa conexão e direcionamento e etc. também é uma arte por si só, né? Porque você tem que conhecer muito do mercado, aprender a ler as pessoas, comunicar e direcionar, né? E isso é uma posição de liderança também, né? Então acho que isso É verdade, é verdade. é, Não tinha pensado nisso. Eu acho que quando eu saí do institucional, eu nem sabia, porque se eu soubesse, eu acho que eu teria segurado mais uns anos, mas você é meio obrigado quando você empreende a dar as caras, né? total. Não, senão você fica escondido ali esperando alguém aparecer. Então, assim, meio que. Eu lembro que eu tive não era chefe, mas uma pessoa que eu fiz um projeto que era espanhol, que ele falava te tirar a los leones, assim, tipo, Total. te jogar os leões. E eu acho que empreender é isso. E realmente eu tive que colocar a cara no sol. Acho que como todos nós, né? Se a gente quer algo, é isso. É movimento, a gente acaba. A gente é responsável por gerar o nosso próprio movimento, né? Então, acho que isso seja na sua área, seja na posição do artista, de alguém, um agente do mercado, ou empreendedores em geral. Você é responsável pelo seu próprio movimento, né? Ou você E fica eu acho que esperando as para o coisas artista aparecerem. mais profundo ainda, que para mim, meu artista é como se ele se colocasse pelado de quatro na frente de todo mundo. Porque, cara, ele tá mostrando o mundo interno dele com um grau de vulnerabilidade que eu fico muito impressionada, porque qualquer pessoa vai lá e vai falar gosto, não gosto, quero, não quero, e assim, vocês são... Eu acho surreal a coragem. Eu acho Sim. surreal. Porque, para mim, uma obra de arte é a tradução do mundo interno daquela pessoa. Cá, vai ter que fazer um pause, um segundo. Tá bom.
Peraí, eu só vou responder aqui. Luiz, a gente está pausando aqui, vai ter que rolar um recorte, mas tá tudo bem. Tarana, tarana. Voltei. Mandaram um livro aqui em casa. Pô, deixa eu retomar aqui. Não, tranquilo, eu já até fiz uma nota aqui para o meu editor. Luiz, vamos ter que recortar este pedaço, com um grande vazio de silêncio. Foi mal, Luiz. Olá, chegou um livro. Boa. Mas a gente também já está terminando. Mas, bom, vamos retomar aqui. Então, Luiz, pode cortar esse pedação, a gente retoma aqui. Mas incrível todas essas oportunidades, acho que de ir para o internacional, nacional, essa visão do artista, não artista dele se expor, né? Eu acho que é isso, o artista ele tem um ato de coragem, mas não acho que o seu ato também não seja de coragem, porque no fim você também está empreendendo, né? Você está se jogando, embora você trabalhe como intermediadora, você também tem o seu negócio, né? E também não deixa de ser uma arte, na minha visão. Ou mesmo quando eu aposto num artista, né, cara, eu tava pensando nisso, assim, tem artistas que eu peguei lá do comecinho, que eu falei, gente, esse cara é um gênio, vamos apostar nele. Exato, é um risco, né, enorme. É um risco. Sim. E, Ju, vamos aqui para finalizar, eu sempre falo, né, eu peço aquele seu conselho olhando um pouco para trás, trago essa história, venho para o presente. O que você se repete hoje? Assim, qual que é o seu lema diário, que se você olha, né, um pouco desse seu passado, presente e futuro, o que você se repete hoje? Tá, legal. Olha, eu repito assim, para mim, felicidade e bem-estar é uma totalidade de coisas, tá? Então, não adianta você, por exemplo, ter produzido muito e você tá com burnout, sabe? Tipo, isso não é felicidade. Não adianta você, por exemplo, tá vendendo horrores na galeria e tá fazendo uma coisa que você já não acredita mais, e aquilo te maltrata por dentro. Então, eu acho que tem a coisa do signo também, né? Que eu sou libriana, tem essa coisa de tentar encontrar um equilíbrio, um balanço na vida. Então, eu acho que isso eu sigo, assim, desde a época. Engraçado, quando a gente fala volta para lá, para mim eu volto para os meus 17 anos, que foi quando eu saí da casa dos meus pais e não voltei mais. Eu acho que é isso, assim, na minha visão. É a gente olhar para a totalidade das coisas, por exemplo, você até tá realizando coisas que você gosta de realizar, mas você tá negligenciando o seu corpo, sabe? Tipo, nunca, eu particularmente acho que nunca é por aí. Eu acho que é um equilíbrio. Todas essas, a vida adulta, assim, faz com que a gente tenha que olhar para todas essas partes, equilibrar todos esses pratos, ao mesmo tempo, sem exagerar no foco, sabe? E às vezes, por exemplo, você tá com um bloqueio criativo e na verdade é justamente para você, sei lá, ficar mais na natureza, cultivar mais seus amigos, ao invés de você focar em tentar trabalhar mais ou produzir mais. Então eu acho que isso é uma coisa que eu já tinha essa compreensão mais nova e eu sigo
sigo vendo dessa forma, assim, um equilíbrio de focos e de dedicação que faz com que a vida seja mais leve, né? E não acreditar nas coisas de uma forma separada. Acho que é isso o resumo. Tipo, a vida profissional é uma coisa separada. Não, tá Não, tudo junto. sim. Sim, eu acho que como empreendedor, eu tenho muito esse discurso, né? Porque acho que na posição do artista aí, no fim, eu acho que quanto mais as pessoas abraçarem esse todo, mais elas veem que não existe essa separação do sextou, solta a caneta e vai viver a vida, né? Na verdade, não, a vida está acontecendo no aqui e agora. E quanto mais a gente equilibra essas partes no pequeno, no ordinário, né? No pequeno cotidiano, é a soma disso que vai levando a gente para onde o nosso equilíbrio ideal, né? Não existe perfeito, mas o ideal para nós, né? Que lindo isso. Gostei, gostei. Muito bom, muito obrigada pela sua presença. Já tem algo mais que você quer transmitir aqui, algum recado da sua posição para os artistas que estão escutando? E também, por favor, compartilhe onde as pessoas podem te encontrar. Se elas quiserem saber mais sobre o seu trabalho, conversar com você, onde que elas podem te encontrar? Tá. Bom, o que eu diria é: existe um inconsciente coletivo forte que diz para todos nós não sermos artistas ou não acreditarmos em profissões mais criativas, eu diria, né? E eu acho que é importante a gente não pegar esse inconsciente coletivo, Sai disso. por mais forte que ele seja. Eu acho que devem ter criativos de várias áreas te ouvindo, né? Acho que devem ter estilistas, acho que devem ter músicos, eu acho que devem ter arquitetos, eu acho que, enfim, devem ter ceramistas, imagino eu, designers, ilustradores, cenógrafos. Eu acho que essa crença vem de uma crença maior de que se você está fazendo algo leve e divertido, não pode ser um trabalho sério, né? E eu acho muito importante a gente fazer de tudo para sair disso. Acho que daí é uma jornada de cada um, né? O que funciona para mim não é o que funciona para o outro, mas eu acho que vale a pena não entrar nessa. Eu acho que para quem está ouvindo e quer se tornar artista ou está no processo, gente, pode ser que demore, pode ser que você tenha que ter trabalhos paralelos, vários. Pode ser que seja uma coisa assim, tipo a Tomi Otaki, né, que começou a pintar com 42 anos. Não importa, sinceramente, não importa. Importa você dar vazão para isso. Importa você honrar essa sua expressão e, e manter, sabe? E seguir esse fluxo. Eu gosto muito daquela frase, dá o passo que o universo bota o chão. Então, não fale, eu não tô fazendo isso porque tal, tal, tal. Né? Então, tipo, porque me falta tempo, porque me falta dinheiro, porque me falta contatos, porque me falta. Não. Eu acredito muito que a vida ela flui à medida que a gente está fazendo o melhor com o que a gente tem, assim, o máximo, o melhor com o que a gente tem. E aí a gente vai para a próxima fase do videogame, sabe assim? Total. Então, cara, façam o melhor de verdade, o máximo que vocês conseguem, com o que vocês têm na mão. Hoje em dia, essa questão da internet, do digital, é um sonho, é um presente, né? Até falando em empreender, né? Imagina, eu não conseguiria empreender do jeito que eu empreendo se não fosse esse canal, se não fosse o Instagram, se não fosse o YouTube, se não fosse o Google Sites, enfim. Aproveitem isso, porque muitas dessas coisas têm mais a ver com a gente ter coragem de se mostrar do que com qualquer outra coisa. E vocês vão encontrar os afins de vocês à medida que vocês tiverem coragem de se mostrar e se lançar. E para finalizar, eu acho que
também falar que, não sei se as pessoas sabem, mas a arte é uma das coisas que mais move dinheiro nesse país. Então é muito louco para a gente olhar como essas construções elas vêm, elas ficam impregnadas, mas que se a gente for olhar para números, né, eles vão dizer outra coisa. Então eu acho que é isso, assim, não desistam, sigam no ritmo de vocês, no fluxo de vocês, com o que vocês podem fazer, não se exijam demais também, eu acho que essa é de ouro. Total. Sabe, tipo, life is hard enough. Tipo, calma, gente, não precisa se chicotear demais. É suficiente para você ainda ficar com o seu chicotinho. Então, siga, celebre suas conquistas, não desista e pensa também, às vezes, tipo, o que é 3 anos numa vida de 80 anos? O que é 5 anos numa vida de 90 anos? Muito bem, gostei. E vai. Uma bela forma de terminar esse episódio. E, Gil, compartilha, eu vou deixar aqui na descrição do episódio também, mas onde que as pessoas podem encontrar mais sobre você? É verdade. Então, sou bem ativa no Instagram, é um canal que eu posto não só o meu trabalho no dia a dia, como eu posto dicas, eu posto referências, tem as minhas lives salvas, então o meu Instagram é @julia.demeter, Demeter. Lá também tem, no link da minha bio, tem os formulários para quem tiver interesse no acompanhamento, tanto individual quanto em grupo. Aí eu tenho o meu site, que é www.juliademeter.net, que lá eu falo um pouquinho mais sobre os meus serviços. E mais recentemente eu criei um canal no YouTube que eu estou subindo as lives que eu faço no Instagram. Então, para quem não tá no Instagram, às vezes a live é longa, também é bem melhor ouvir pelo YouTube. Eu tô lá. E o meu e-mail, que é o meu contato direto também, é julia.arte, sem E no final, .demeter@gmail.com. Eu vou adorar, de verdade, ter essa troca, pelo que eu falei já sobre a internet. Eba, incrível. Vou deixar também aqui na descrição para quem quiser seguir essa conversa com a Júlia também. E muito obrigada, Gil, por ter participado, contar um pouquinho aqui dessa história de forma tão aberta também. Obrigado, foi muito gostoso, muito leve. E parabéns, porque você é exatamente isso que eu comentei no final. Uma pessoa que, segue de um jeito muito bonito, muito sério, muito dedicado. E tenho certeza que só por você ser quem você é, você já está inspirando e ajudando muita gente. Que linda. Obrigada. Obrigada por isso mesmo, de coração. E a gente se vê num próximo episódio, quem sabe. Eba, um beijo.